A graça e a paz a todos, irmãos. Hoje nós vamos começar uma série de estudos sobre o reino messiânico, também chamado de milênio. Uma série de estudos porque nós estamos no estudo de número 23, falando sobre o mapa Plano Divino através dos séculos. E agora nós vamos chegar a um período que a gente vai ter que abordar o tema do milênio. E é um tema que é bastante vasto, né? Então a gente vai começar uma série de estudo hoje falando sobre o milênio, certo? Deixa eu ver se está funcionando, Lucas. Passa aí para mim. Aí. E antes da gente começar, eu queria destacar 3 pontos importantes. Eu peço aos irmãos que redobrem a atenção para o último ponto, que é o mais importante, né? O primeiro ponto é que a gente vai ter mais estudos sobre o milênio. Não vamos hoje esgotar o assunto, né? Vou dedicar aí pelo menos 4 estudos, né? 4 encontros nossos aqui para falar sobre o milênio e tentar abranger todas as suas características de uma forma com um pouco mais de profundidade, né? Uma profundidade aceitável. O segundo ponto é que, como da última vez, eu tenho aqui um amigo, o irmão Lucas, que vai fazer aquelas perguntas fáceis, aquelas perguntas que às vezes são até burras ou ignorantes, né, para alguns, mas na verdade não tem pergunta burra, né? Na verdade toda pergunta ela é honesta e ela precisa ser respondida. Então o Lucas ele vai analisar o estudo e aquilo que eu não explicar devidamente, ele vai então me interrogar, não é isso, Lucas? E eu peço para o Lucas, né, porque ele está no computador e ele consegue mudar o som ali para a fala dele, para aqueles também que estão de casa conseguir escutar a pergunta que o Lucas irá fazer, né? Então ele está com essa missão. E o terceiro ponto, irmãos, é muito importante. Eu peço que os irmãos prestem bem atenção. Por quê? Aqui a gente vai usar a imagem, um vídeo do Hernani Dias Lopes, que é um pastor presbiteriano fantástico, é considerado por mim um dos maiores pregadores da atualidade, né, que são mensagens edificantes que ele traz, e a gente vai usar o vídeo dele falando de por que ele não concorda que o milênio seja um reino aqui na terra depois da vinda de Cristo, né? Então os irmãos podem ficar tranquilos, porque precisam se preocupar, porque hoje na internet a gente tem um negócio de direito de imagem, a gente tem um negócio de receber processos, né? O Lucas sabe como é que é isso na internet, aí tem algumas igrejas que estão processando somente de você citar o nome dessas igrejas, né, Lucas? Umas igrejas meio novas aí que a gente nem vai citar o nome, mas a gente tem que ter cuidado com o uso de imagem. Então, eu creio que o uso da imagem do Hernani Dias Lopes aqui vai ser edificante para nós. Nós não vamos fazer nenhum tipo de chacota por ele ter uma linha de interpretação diferente da nossa. A gente vai tratar com muito respeito e, pelo contrário, eu quero pregar aqui a união entre irmãos, independente de interpretações nessa área escatológica, certo? Eu quero mostrar que mesmo que o irmão Hernani ou outros irmãos pensem diferente de nós a respeito de alguns assuntos, nós devemos incentivar e manter comunhão com esses irmãos, certo? E para isso, eu quero mostrar um princípio que a Bíblia nos mostra muito claro, em Efésios 4. Porque lá ele vai falar assim, ó: por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então eu quero aqui pregar a unidade, pregar o respeito pelo outro. Porque eu aqui, por não concordar com a interpretação a respeito do milênio que o Hernanes apresenta, por mais que eu não concorde com ele, eu o respeito, eu o amo, não quero dizer que ele é menos inteligente que a gente, não é isso, pelo contrário, ele é muito mais erudito do que eu, né? Eu sou um mero mortal e ficaria também muito feliz se o Hernanes assistisse esse vídeo, né? Quem sabe, né? Eu ia ficar muito feliz. Então, irmãos, eu estou aqui com muito respeito, temor, carinho por esse irmão e vou usar o vídeo dele apenas para que fique mais didático.
e para que os irmãos possam entender que, mesmo havendo várias linhas de interpretações, nós devemos manter a nossa união quando é possível, não levantando barreiras quando não é para ter, né? Porque nós devemos ser um e devemos lutar por essa unidade da igreja, certo? Então, o que é o milênio? A gente está falando milênio, mas o que é o milênio? Irmã Tisa, com poucas palavras, o que é o milênio? Muito bem. Muito bem, né? Certeiramente. Muito bom. O milênio, como a irmã Tisa disse, é o período de tempo onde Cristo retorna a essa terra e instaurará o seu reino teocrático, de muita paz e muita prosperidade aqui na terra, né? Nós podemos ver isso no mapa também, né, Lucas? Coloca pra gente o mapa. Isso, Atos 1:6, né? A gente vai citar também, irmão Levi, essa passagem que é muito importante que o irmão Levi nos mostrou, né? Uhum. Julgamento das nações. Uhum. Da fundação do mundo. Muito bem, a gente vai até abordar, irmão Levi, essas passagens, né? Irmão Levi é um conhecedor muito grande também de escatologia, né? E sempre está nos ajudando. Olhando aqui para o mapa, irmão, para o mapa, o local onde nós estamos atualmente hoje, no 2025, hoje, no dia de hoje é o dia que? Dia 17, né? Dia 17 de agosto, não é isso? Nós estamos localizados aqui no mapa na dispensação da graça. Ainda não aconteceu o arrebatamento. Mas em um momento que a gente espera que assim aconteça, o Senhor virá resgatar os seus, tirará a igreja da terra, deixando aqui um resto de pessoas ímpias, pela qual vão passar aí pela grande tribulação. Depois desse período da grande tribulação, então retorna o Senhor Jesus em poder e grande glória, né? A gente já falou estudos aqui dedicados a esse ponto, né? A batalha do Armagedon. Nós, a igreja, retornaremos com ele. Então eu hoje, Guilherme, quando for arrebatado, quando o Senhor vir em poder e grande glória, no final da grande tribulação, eu vou estar com Jesus e você, se é crente, você também estará com Jesus. Amém? Então, depois que Jesus desce aqui na terra, ele julga as nações e julga também Israel, foi o assunto do vídeo do estudo passado, né, de Mateus 25, o irmão Levi citou, e depois vai entrar ali, eles vão entrar para o reino messiânico, o reino que dura quanto tempo? 1000 anos, né, que é nos revelado em Apocalipse capítulo 20. Esse reino tem diversas características que nós vamos abordar somente nos estudos mais para frente, né, em outro estudo. Hoje a gente não vai abordar as características do milênio. Hoje nós vamos pegar os pontos, as objeções que o Hernani tem para acreditar nesse milênio literal, e a gente vai tentar mostrar o porquê que a gente entende que esse milênio ele deve acontecer depois da vinda de Cristo, certo? E a gente vai abordar sobre isso. Então o milênio é esse período aqui. Guilherme, depois do milênio, quando acabar tudo, o que acontece? A gente tem a destruição da terra por fogo e, enfim, a instauração de um novo céu e da nova terra, né? A eternidade futura nossa. Certo? Então, resumidamente, é isso. Pode voltar para o slide, Lucas. Mas será que essa resposta que a Tisa deu, que eu dei sobre o milênio, ela é unânime em toda a cristandade? Não é. Porque se a gente perguntasse para outros irmãos de outras denominações, podem ser que a resposta seja um pouco diferente. Pode falar, meu irmão. Na igreja presbiteriana aqui de Itaperuna, Sim. ali na avenida, na Cardoso Moreno, na Boca tinha, não sei se tem agora, mas se são juntos, unidos, as irmãs e irmãos. Quem era, podia ser o que quisesse. Milenista, a pré-milenista e a milenista. A milenista que acredita que não vai ter um milênio,
nós temos pré-milenista e milenista, que acredita que nós já estamos vivendo no milênio. E pré-milenista. Eu sou pré-milenista, por exemplo. Mas tem também quem acha que nós, a igreja, já estamos passando com o mundo pela grande tribulação. E outra coisa, o apóstolo Paulo falou que ele era prisioneiro de Jesus Cristo, e é o Paulo preso do Senhor, apóstolo Paulo. Ele falou isso em Efésios capítulo 3, capítulo 4, versículo 1, né, irmão? Isso. É isso? 4, versículo 1 a 3, né? Efésios 4, versículo 1 a 3. 4 também. Isso. Então, como o irmão até já adiantou, né? Eu ia falar isso. Que a gente tem linhas de interpretação com respeito ao milênio. Assim como a respeito ao arrebatamento, nós temos o chamado de pré-tribulacionismo, que indica que o arrebatamento acontece antes. Essa partícula aí, pré, significa o quê? Antes. Assim como no arrebatamento a gente tem um pré-tribulacionismo, o mesotribulacionismo e o pós-tribulacionismo, quando diz respeito ao milênio, a gente também tem 3 linhas de interpretação que também são mais importantes, né? E ali a gente tem 3 linhas de interpretação principal, que, como o irmão já citou, é chamado de pré-milenismo, amilenismo e pós-milenismo. Uma definição muito simples, com uma ilustração ali para a gente entender, é que quando a gente fala daqueles irmãos que são pré-milenistas, são aqueles irmãos que entendem que Jesus ele retorna antes do milênio. Jesus retorna e ele vai inaugurar o milênio. Olha aqui as ilustrações. Está vendo aqui a segunda vinda de Jesus, poder e grande glória, a qual todo olho verá, né? Ele vem para a terra e depois dele vir para a terra, ele vai instaurar um reino de 1000 anos literais. E após esse reino de 1000 anos literais, acontece o juízo final e a eternidade. Agora, quando a gente vai para o amilenismo, essa partícula de negação A não faz jus a esse entendimento, porque quando a gente coloca amilenismo, dá a entender que esses irmãos entendem que não haverá o milênio. Mas, na verdade, eles acreditam que haverá o milênio. Só que o milênio não é futuro, que o milênio é hoje. Então, essa é a posição amilenista. Eles acreditam que o milênio é um reino de 1000 anos simbólico. Eles acreditam que o milênio não é 1000 anos e que o milênio não é futuro, que o milênio já é hoje. Ou seja, aquela passagem de Apocalipse 20 que fala que Satanás está preso para não enganar as nações, eles acreditam que isso aconteça já no dia de hoje. Essa é a posição, né, do pastor Hernandes Dias Lopes, né? É o amilenismo, certo? Então eles acreditam que vem o Senhor Jesus na sua primeira vinda, acontece ali o reino milenial, né, que não é 1000 anos literal, e esse reino milenial se encerra na segunda vinda. Eles colocam a segunda vinda juntamente com o juízo final e a eternidade. Então, para eles, quando o Senhor Jesus Cristo voltar, não tem mais nada para acontecer a não ser a eternidade, né? É uma visão mais simplificada, né? Eu confesso isso, né? E eles também acreditam que esse reino messiânico de 1000 anos, aqui onde o Senhor Jesus Cristo reina no céu, esse mundo vai piorando, vai de mal a pior, né? Porque a diferença entre o amilenismo e o pós-milenismo é basicamente essa questão de o mundo ir piorando ou não. Por quê, Guilherme? Porque o pós-milenismo, ele é basicamente a mesma coisa. Ele crê que o Senhor Jesus vem depois do milênio, né? Quase a mesma coisa, né? O milênio é um espaço de tempo entre a primeira vinda, que Jesus veio morrer, até a segunda vinda. Só que os pós-milenistas, eles acreditam que o mundo vai melhorando cada vez mais, até que quando o mundo ficar muito bom aqui na terra, o pessoal todo já tivesse se convertido, o Senhor Jesus vem reinar na terra, e depois que ele vem reinar na terra, depois que acontece o milênio, o Senhor Jesus volta. Certo? Então, o pós-milenismo é uma linha de interpretação um pouco deixado de lado. Por quê? Eu te falo por quê. Lá no passado, no início, quando na igreja primitiva, eles passavam por muitas perseguições. Os irmãos concordam? Lá na época do apóstolo Paulo, do apóstolo João, né? Só que em 314, Constantino se converte, que era o imperador de Roma, então deixa o Estado laico.
tornando possível os cristãos viver em paz, sem perseguição. Aí eles pensavam assim, e aqui ó, o milênio, esse é o milênio, é a paz que a gente queria. A gente já saiu da grande tribulação, chegamos aqui no milênio agora. Porque agora a gente pode celebrar, a gente pode reunir à vontade, pode ler a Bíblia à vontade, sem perseguições. Aí foi passando o tempo, aí veio atualmente aí a Revolução Industrial, tá vendo? O mundo está melhorando, está sendo aprimorado. Só que quando chega no século XX, acontece uma coisa terrível, que deixou essa linha de interpretação em desuso. O que aconteceu no século XX de ruim, que mostrou que o mundo está piorando? Isso aí. Depois da Primeira e Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu? O pessoal ficou assim, rapaz, o mundo não está melhorando não, o mundo está piorando. Aí essa linha de interpretação pós-milenista foi meio que deixado de lado. Então a que mais vai ter hoje são os pré-milenistas, né, que eu sou pré-milenista, a Casa de Oração é pré-milenista, o Valdir falou que é pré-milenista. Nós acreditamos que o milênio vai acontecer na Terra, 1000 anos literais, né? Então, vamos passar agora para o vídeo. Pode colocar o vídeo, né? Um vídeo do pastor Hernandes Dias Lopes falando por que ele não é pré-milenista como nós. Ele dá 7 objeções para isso. A interpretação de um milênio literal enfrentaria algumas dificuldades que eu gostaria de levantar. Primeiro, nós não encontramos essa ideia em nenhum dos 4 evangelhos. Nós não encontramos essa ideia em nenhuma das cartas de Paulo. Nós não encontramos essa ideia em nenhuma das cartas gerais. Nem no livro de Hebreus, nem em Tiago, nem em Pedro, nem em João, nem em Judas. Portanto, a ideia de um milênio literal não é respaldada pelo Novo Testamento. Apenas aparece aqui em Apocalipse 20. Segundo, o milênio fala de Cristo reinando conter muitas simbologias. Quando cita lá o milênio em Apocalipse, ele entende não ser literal. Então essa é a primeira objeção. E eu fico assim triste quando é usado esse argumento, porque a gente vê centenas de passagens falando sobre um reino messiânico no Antigo Testamento, por exemplo, e também é encontrado no Novo. Certo? E eu vou mostrar para vocês. Isaías 65, verso 9, fala que os eleitos herdarão e habitarão a terra prometida. Isso nunca aconteceu. Ezequiel 34 fala que vai ter segurança e prosperidade prometidas aos israelitas. Isso nunca aconteceu. Isaías 11, verso 4, fala que Jesus trará equidade ao mundo e matará os perversos. Eu pergunto, irmãos, quando Jesus trouxe equidade ao mundo e matou os perversos? Isso já aconteceu no passado? O mundo hoje, os perversos podem habitar tranquilamente hoje? Podem. Então isso aqui não aconteceu. Se não aconteceu, nós entendemos que isso deve ser futuro, né? E onde vai acontecer? No reino messiânico. É onde a equidade vai estar no mundo e é onde o ímpio será morto. Né? Não terá essa impiedade como nós temos hoje. Nós temos outras passagens também, por exemplo, em Isaías 2, verso 4, fala que não haverá mais guerras no mundo. No passado deixou de ter guerra? Não, sempre teve guerra. Hoje em dia nós temos guerra? Temos, com certeza. Durante 100 anos a Europa desfrutara de paz, depois foi a Primeira Guerra, a Segunda, né? Então a gente vê que tem muitas guerras hoje, né? Uma das objeções mais recorrentes, então, usadas pelo amilenista com respeito ao milênio, é que apenas Apocalipse 20 cita isso. Mas é certo que esse número, 1000, é só citado em Apocalipse, mas as características desse reino estão no Antigo Testamento, principalmente, né? São centenas de passagens. Tem muitas passagens, não dá para a gente abordar todas, né? A gente vai trabalhar em cima disso em outros estudos. Jeremias 23, por exemplo, versículos 5 a 6, fala que Israel habitará seguro debaixo do reinado de Jesus. E eu pergunto para vocês, quando Israel habitou seguro na terra, debaixo do reinado de Jesus?
Quando? Não aconteceu ainda. Então, vendo essas passagens, a gente tem que entender que essas coisas acontecem no futuro, ou seja, no milênio, certo? Onde Israel habitará seguro debaixo do reinado de Cristo. E o pastor Hernandes Dias Lopes falou ainda que não tem menção sobre o milênio no Novo Testamento. E Isso, né? E o Levi até citou já Atos capítulo 1, versículo 6, que ali os discípulos perguntam para Jesus: Jesus, quando vai restaurar o reino a Israel? E Jesus não fala para eles assim: rapaz, não tem essa história mais de restaurar o reino a Israel. Agora o milênio já é agora, é a igreja. Jesus não fala isso. Jesus fala assim, ó, vocês não competem vocês a saber os tempos determinados pelo nosso Deus. Então, Jesus não negou que Israel ainda vai ter seu reino, seu governo restaurado. Então, essas passagens do Antigo e do Novo Testamento fazem nós entendermos que precisa haver um milênio nessa terra no futuro. Certo, irmãos? Então, essa primeira objeção que na Bíblia a gente não encontra as passagens falando sobre o milênio, a não ser o Apocalipse 20, é uma coisa que eu, na minha sinceridade, analisando o Antigo e o Novo Testamento, percebo que Israel ainda desfrutará desse governo messiânico. Certo? Essa é a primeira objeção. Segunda objeção, Lucas. Pode fazer a pergunta. Fazer a pergunta simples, então. Lá em 2 Pedro, tem uma passagem que diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Isso não seria um argumento a favor de que o reino não é algo literal? Então, também é usado essa passagem, né, que condiz com Salmos também, que fala isso, e é usado que esses 1000 anos citados em Apocalipse, eles não são literais, porque são um somatório de 10 vezes 10, não é isso? 10 vezes 10 vai dar 100, não é isso? Vezes 10. Então, 10 vezes 10 vezes 10, perfeito, mais perfeito, mais perfeito, é mais ou menos assim que é a explicação deles. Então, para entender ali em Apocalipse 20, quando cita 1000 anos, e para falar que aqueles 1000 anos não são 1000 anos, são simbólicos, eles vão quebrar, dividir esse número para tentar achar uma resposta para esse 1000 anos. Porque, afinal, se 1000 anos não são 1000 anos, por que a Bíblia fala 1000 anos em Apocalipse 20? A respeito da eternidade, 1000 anos para o Senhor é como um dia como 1000 anos. Isso. Porque para Deus não existe ontem e nem amanhã, existe hoje. Isso mesmo, muito bom, Levi, é isso mesmo. O Senhor, ele é atemporal, né? Ele está fora do espaço-tempo. O Senhor não tem passado, nem presente, nem futuro. Ele vê tudo está ao seu olho, ele é sempre eterno, ele é eterno. Né? Nós não compreendemos como é isso, porque nós somos seres temporais, né? A gente lida com o tempo, nós lidamos com ontem, hoje, amanhã, né? Então, para o Senhor, um dia é como 1000 anos, ou 1000 anos é como um dia, né? Ele não tem essa questão de passado e futuro, e é assim que a gente poderia responder isso, Lucas. Certo? Pode passar a segunda objeção. Fisicamente neste mundo. Essa é a ideia que se tem de milênio. Quem pensa no milênio literal. Mas a Bíblia toda nos informa que o reino de Cristo não é político, não é físico, não é terrenal, mas é um reino espiritual. O meu reino não é deste mundo, disse Jesus. Terceiro. Recordamos, irmãos, que o Senhor Jesus, ele já tem o seu reino já espiritual hoje, só que ele precisa se cumprir literalmente no futuro. Sabe por quê? Porque, por exemplo, em Zacarias capítulo 14, eu vou pedir o Lucas para colocar para a gente, olha que interessante essa passagem. E me digam vocês, quando essa profecia de Zacarias 14 vai se cumprir, se o reino de Cristo, ele é espiritual apenas? Coloca lá, Lucas. Capítulo 14, versículo 16 a 18. Zacarias. Olha só o que fala ali, ó. Prestem atenção na profecia e tentam entender se isso já se cumpriu na história ou se isso pode ser cumprido em um reino simbólico, em um reino espiritual apenas. Olha só essa profecia. Todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém, ele está se referindo ali daquela junção final das nações lideradas pelo anticristo, quando fala daqueles que restarem dessa destruição
feita pelo Senhor Jesus, né, de Jerusalém, eles subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar as festas dos tabernáculos. Olha só, quando que o mundo subiu a Jerusalém para celebrar as festas do tabernáculo e quando que o mundo subiu para adorar o Rei que está em Jerusalém? Nunca. Não aconteceu no passado e não acontece hoje. Então, quando vai acontecer? No futuro, né? Continua. Se algum dos povos da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, esse povo ficará sem chuva. Eu pergunto, irmãos, quando na história que as pessoas que deixaram de ir em Jerusalém ficaram sem chuva por conta disso? Gente, sinceramente, eu analisando essas passagens do Antigo Testamento, eu percebo que necessário é que aconteça um reino nessa terra, para que essas profecias sejam cumpridas. Porque isso aqui não se encaixa na eternidade. Será que na eternidade a gente vai ter que ficar subindo a Jerusalém para não cair chuva? Não se encaixa muito bem com a eternidade. E também não encaixa no passado. Por acaso os reis da terra tinham que vir até Salomão, por exemplo, para ganhar chuva? Não tinha muito essa história, né? Então isso só pode ser cumprido em um reino literal de 1000 anos na terra. Versículo 18. Se os egípcios não subirem, nem vierem, ficarão sem chuva. Virá sobre eles a praga com que o Senhor castigará as nações que não subirem para celebrar a festa dos tabernáculos. Gente, eu pergunto para vocês, em que período da história as pessoas que deixaram de subir a Jerusalém foram recebidas por pragas? Existe esse período, irmão Tiza? Não tem esse período. Então, por isso que a gente entende que essas profecias aqui, de forma muito sincera, tem que acontecer em um governo literal na terra, certo? E é assim que a gente responde essa objeção do Hernani. Pode passar para a terceira objeção. A ideia de um milênio na terra restabelece a ideia da preeminência dos judeus e reintroduz aquela distinção entre judeus, Israel e igreja. E parece-nos que é muito claro isso, e está posto isso lá em Efésios capítulo 2, que agora não tem mais essa distinção entre Israel e igreja. O Senhor Jesus só tem uma noiva, só tem uma igreja, só tem um rebanho, só tem um corpo. Ele é formado de judeus e gentios. Então não tem essa ideia de restabelecer Israel, como se a igreja fosse apenas um parênteses na história. Quarto, dele é que Israel não pode voltar a ser tratado nos planos futuros do Senhor. Israel étnico. Ele usa ali ainda passagens que também nós concordamos. Quando ele fala ali que o Senhor derrubou a inimizade, a barreira que havia entre os gentios e os judeus, nós concordamos, né? Por quê? Isso se cumpre na igreja. Hoje, no tempo da igreja, o judeu que se converte, ele é a igreja. E o gentio que se converte, ele é a igreja. Ele usa ali Efésios capítulo 2, verso 14, que fala assim, ó: porque ele é a nossa paz, de dois povos fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, derrubando a inimizade. Então nós confiamos, nós acreditamos dessa forma, né? Só que quando a noiva, que ele também disse que é uma só, e nós também concordamos, é uma noiva só, quando essa noiva, que é a igreja, for retirada da terra por ocasião do arrebatamento, novamente Israel estará colocado como primeiro lugar no tratamento do Senhor, né? E nós percebemos isso, gente. Por quê? Te mostro por quê. Lá em Jeremias, capítulo, por exemplo, 31, lá o Senhor promete que Israel nunca deixaria de ser um povo perante a sua presença. Ele tem essa aliança com Israel. Nós vemos isso porque Israel também hoje, até hoje, não foi destruído. Por mais que Israel ficou aí quase 2000 anos sem ter uma terra, espalhados pela nação. Gente, aonde já se viu isso? Um povo étnico, 2000 anos sem uma terra, que sobreviveu a isso tudo. E depois retorna à sua terra com muita prosperidade. Onde já se viu isso? É no mínimo estranho, correto? Então, Israel ele precisa voltar a ser tratado com Deus. Ah, Guilherme, mas isso aí é só no Antigo Testamento, o Novo Testamento não fala sobre isso.
Se o Novo Testamento não citasse esse negócio de Israel, eu ficaria até tranquilo. Mas acontece que Paulo, em Romanos, ele cita novamente Israel étnico, falando que este Israel, aqueles judeus descendentes de Abraão, físicos na carne, esses judeus, eles ainda vão voltar a ser tratados com Jesus em uma conversão em massa no final do tempo, e também esse reino messiânico, ele tem por primazia, Israel tem a posição primeira nesse reino messiânico. Então, quando o Hernandes fala assim, não tem como a gente acreditar em milênio literal, porque se a gente pensar nisso, a gente tem que entender que Israel novamente estará nos planos do Senhor. Mas como a gente já falou aqui, né, quando a gente falou sobre a teologia da substituição, para os amilenistas, Israel se tornou a igreja e acabou. Mas para nós, a igreja, ela aparece e Israel é deixada de lado, foi endurecido, como fala em Romanos capítulo 11. Só que, no futuro, quando sair a igreja da terra, Israel voltará a ser tratada. Pode falar, Dani. Qual que é, mas diz o seguinte: portai-vos de maneira que não dê escândalo, nem aos gregos, nem aos judeus e nem à igreja de Deus. Então aí existem três povos. Os incrédulos são os gregos, os judeus são o Israel de hoje, e a igreja. Então aquele, conforme o irmão já explicou aí, aquele que crê no Senhor Jesus Cristo hoje, ele passa a ser igreja, mas continua tendo os outros povos. Continua, isso aí está em 1 Coríntios capítulo 10, verso 32, né, que Paulo cita essa distinção de três povos: igreja, gentios, Israel, judeus, certo? Paulo faz isso. Se no Novo Testamento não citasse mais nada sobre, aí sim eu ficaria mais do lado amilenista. Mas como o Novo Testamento, após a igreja já está estabelecido na terra, no Novo Testamento, após a igreja já está consolidada aqui na terra, Paulo vem trazendo uma história que Israel ainda tem um futuro nos planos de Deus, então eu vou por essa via, né? Então é assim que a gente entende, que hoje não há distinção. Pobre, rico, brasileiro, estrangeiro, qualquer pessoa que aceita Cristo como suficiente Salvador, este faz parte da igreja. Este é salvo. Mas, quando a igreja ser removida da terra, Israel voltará a ser o primeiro a ser tratado por Deus. Certo, irmãos? É assim que a gente compreende. A quarta objeção. A ideia do milênio terrenal ensina que haverá pelo menos duas ressurreições. Uma de crentes antes do milênio e a outra de ímpios depois do milênio. E parece-nos que está absolutamente claro na Bíblia que a ressurreição é única, de crentes e descrentes. Porque está posto lá em João 5, 28 e 29, que os mortos ouvirão a sua voz e sairão dos túmulos, uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo. Quando isso se dará? Na segunda vinda de Cristo. E Paulo diz isso: quando ele vier, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, não primeiro em relação aos outros mortos, mas primeiro em relação aos que estiverem vivos. Então a ressurreição é única e se dará na segunda vinda de Cristo. Fala que a ressurreição dos ímpios e dos justos devem acontecer em apenas um evento. E é coisa que o Apocalipse, no capítulo 20, fala que tem um espaço dividido nessas duas ressurreições, de 1000 anos. Aí, por isso que eles vão usar esse argumento também. O grande trono branco. Isso, né? É porque a visão escatológica deles é muito mais simplificada. A gente tem o julgamento das nações, eles não têm, colocam no juízo final. A gente tem o tribunal de Cristo, eles colocam também no mesmo evento do juízo final. A deles é muito simplificada. O Senhor nós estamos vivos hoje, certo? É assim que eles entendem. Aí vai começar a grande tribulação, a gente vai estar aqui, o Senhor Jesus Cristo irá voltar, vai começar ali o julgamento final, ressurreição e eternidade. É mais simples, a nossa tem mais coisas que a gente não consegue harmonizar em algumas passagens.
Mas essa objeção, como é que a gente responde, Guilherme? Porque realmente, João capítulo 5, versos 28 e 29, ele dá muito a entender ali que essas ressurreições acontecem num único evento. Olha só o que fala ali, ó. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos, olha o que ele usa ali, todos os que forem achados no túmulo, ouvirão a sua voz e sairão dele. Os que tiveram feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então, Guilherme, essa passagem é clara. Não tem como a gente, depois disso, falar que a ressurreição acontece em 2 eventos. Isso, Daniel 12, capítulo 2, versículo 2, também ele dá muito a entender que a ressurreição dos ímpios e dos justos acontece no mesmo evento. Então, Guilherme, como é que a gente responde a essa objeção? Irmãos, a gente entende que a revelação ela é progressiva. O Senhor ele foi revelando os seus planos progressivamente. Então, realmente tem essas passagens. Só que tem outras passagenzinhas que dão a entender que há uma separação. Não somente Apocalipse 20 dá a entender isso. Porque Apocalipse 20 fica muito claro. Quem quiser ler depois, leia Apocalipse 20, versículo 4 até o 6, mais ou menos, vocês vão conseguir compreender que existe uma ressurreição primeira, que é para os justos, e existe uma ressurreição depois dos 1000 anos, separando as ressurreições por um período de tempo. Certo? Só que se aquilo ali... Quem? Pode falar. Ressuscitarão primeiro quem não. Depois os primeiros salvos vão ser ressuscitados. Os mortos em Cristo, né? Os que já eram mortos. Morrida em Cristo. E depois a igreja vai ser arrebatada. Transformada e arrebatada, né? Só que a gente entende essa separação. Por quê, irmãos? A gente já falou aqui sobre as ressurreições, a gente usou o termo eknekron. Você lembra, Tis, desse termo que a gente citou? Dentre os mortos. Esse negocinho de dentre os mortos, ele é revelador. Por quê? Os discípulos realmente acreditavam que só existia uma ressurreição no último dia, no final. Mas quando Jesus ele fala que ressuscitaria dentre os mortos, o que isso significa? Que Jesus ressuscitaria, dentre os mortos ainda continuariam mortos. Que uns ia ressuscitar antes dos que os outros. Ah, Guilherme, mas isso aí é para Jesus. E realmente, Jesus ressuscitou dentre os mortos. Quando Jesus ressuscitou, continuou pessoas mortas. Mas só que Paulo fala que ele quer alcançar a ressurreição dentre os mortos. Lá em Filipenses capítulo 3, no verso 10 e 9. Coloca para a gente ver. Olha o que Paulo fala. E ser achado nele, o verso 10. O que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Quando Paulo, que já morreu, será ressuscitado? Em qual evento? Na ressurreição dos justos. Concorda comigo? No arrebatamento. Ali ele será ressuscitado. Se essa ressurreição do justo acontece dentre os mortos, o que significa? Que continuará pessoas mortas, sem ressuscitar. Isso já nos indica que haverá um período, um espaço de tempo entre a ressurreição dos justos e a ressurreição dos ímpios, confirmados em Apocalipse capítulo 20, que isso é muito claro. Ali não tem como você falar que não é dessa forma, né? Apocalipse 20, inclusive, é uma pedra no sapato dos amilenistas, né? Porque ali tem muitas características que eles não vão conseguir harmonizar. Tem pergunta, Lucas? Senão bota para o quinto a objeção. Quinto, a ideia do milênio cria a grande dificuldade da convivência de Cristo glorificado e santos glorificados convivendo com gente não glorificada. Pense você com um corpo de glória, enfrentando gente, indo para o banco, indo no supermercado, enfrentando o trânsito de São Paulo. É complicado. É um anticlímax. Difícil de entender isso. Pode falar de novo.
o Apocalipse de 7 a 10, ali, quando Satanás sairá enganar as nações que virão contra o arraial dos santos. Então desce o fogo do céu e destrui a todos, e Satanás é preso e lançado no lago de fogo, onde já estão, porque o falso profeta e o anticristo, eles serão lançados no lago de fogo antes do milênio. E esse outro aí, quando Satanás será lançado, já é no versículo 10 do capítulo 20. Que fala ali de ele será lançado no lago de fogo, onde já estão o falso profeta e a besta. o anticristo. O irmão Levi, gente, lembrou uma coisa aqui fantástica que a gente deve também, não podemos deixar de falar aqui agora. Olha só que interessante. No capítulo 19 de Apocalipse, que antecede o capítulo 20, no capítulo 19 ele descreve a vinda de Cristo em poder e grande glória. Ele fala que depois de Cristo volta e mata aqueles inimigos cercando Jerusalém, fala que o anjo reuniu ali as aves para comer a carne daqueles que estavam mortos. Aí depois disso, ele fala, no capítulo 19 ainda, fala que o Senhor Jesus lançou com vida no lago de fogo a besta e o falso profeta. Então até aí tudo bem. Jesus Cristo retornou, matou os inimigos ali que estavam cercando Israel, veio as aves do céu, comeram aqueles corpos mortos, e o Senhor Jesus lançou com vida o falso profeta e a besta no lago de fogo. Aí quando começa o capítulo 20 de Apocalipse, depois do capítulo 19, depois desses eventos, ele fala uma palavrinha ali. Então, depois os irmãos analisam esses capítulos 19 e 20, vocês vão ver que muito dá a entender que esses capítulos eles são uma progressão de eventos cronológicos. Por quê? Na argumentação amilenista, que é a linha de interpretação do Hernani, também da Igreja Presbiteriana, também de muitas outras denominações, né? Algumas batistas também são amilenistas, na visão deles, o livro de Apocalipse ele é cíclico. O livro de Apocalipse, na interpretação deles, conta a mesma história 7 vezes. Eu demoraria um pouco mais para explicar sobre o assunto, mas resumidamente é isso. Eles olham para o livro de Apocalipse e entendem, desse capítulo a esse capítulo, ele contou a história de novo. Da vinda de Jesus, na primeira vinda, até a segunda vinda. Desse outro capítulo a esse outro capítulo de Apocalipse, de novo ele está repetindo a história, só que com outras palavras. E eles falam que o capítulo 19, por exemplo, já mostra o final de tudo, com a besta e o falso profeta sendo lançado no lago de fogo. Só que lá em Apocalipse 20, fala que Satanás foi lançado no lago de fogo, onde já estavam a besta e o falso profeta. Mas na interpretação deles, Satanás, a besta e o falso profeta são lançados tudo no mesmo evento, dentro do lago de fogo. Eu ouvi até um irmão amilenista explicando isso, ele falando que no capítulo 19 foi oculto que Satanás também foi lançado no lago de fogo. E no capítulo 20 que vai revelar isso. Não sei se os irmãos entenderam, mas há uma confusão, e eu falo isso de forma sincera, analisando o capítulo 19, 20 de Apocalipse, eu entendo que são a continuidade, e não que ele está recapitulando a história, como afirmado pelo amilenista. Não significa que eu sou inteligente e eles são burros, não, na verdade não. Eles entenderam isso de forma sincera também, e apresentam o seu entendimento concernentes ao milênio, mas a gente também discorda desse ponto. A quinta objeção, Lucas, não tem como nem passar de novo, não, né? Tem como passar de novo? Passa de novo para a gente poder ver a quinta objeção dele, né? Que a gente entrou, fez um parênteses aqui. Da convivência de Cristo glorificado e santos glorificados convivendo com gente não glorificada. Pense você com um corpo de glória, enfrentando gente, indo para o banco, no supermercado, enfrentando o trânsito de São Paulo. É complicado. É um anticlímax. Difícil de entender isso.
Então, tipo assim, a gente não está menosprezando, tá, irmãos? A gente está com muito respeito, demonstrando por que nós pensamos contrário a isso. Mas não é para os irmãos deixarem de assistir, pelo contrário, o pastor Hernandes Dias Lopes é um excelente expositor da palavra de Deus, um homem erudito, tem mais de 140 livros publicados. Eu não tenho nenhum livro publicado. O cara fez 140 livros. O cara tem um comentário, sim, grosso, só do livro de Gálatas. Então esse homem, irmão, é um homem conhecedor da palavra de Deus. De nenhuma maneira eu estou aqui querendo menosprezar o entendimento deles, né? Porque isso não é particular do Hernandes, né? Isso aí ele está dentro do sistema presbiteriano e é claro que ele vai assumir, né, o que a igreja presbiteriana assume, né? Que é uma teologia reformada. Mas olha só, pode falar. A inteligência em si, ele vai para esse caminho totalmente ao contrário da palavra de Deus, né? Então, muitas vezes, nosso princípio, né? Uma lei de começo. Os irmãos, quando começou esse movimento, começou os irmãos da presbiteriana, os irmãos da igreja, não tinha um movimento dos irmãos, não existia isso. Esses irmãos saíram desse princípio, como outros princípios, vendo que esse princípio que eles pregavam estava totalmente errado. Totalmente errado. Ele fala muito bem, prega muito bem, mas a colocação dele, cara, sobre o Apocalipse não tem nada a ver. Ele vai explicar isso para outras pessoas. Tudo que ele está explicando às outras pessoas, as outras pessoas que acreditam, está procurado. Ele pode ser inteligente, pode ter 140 livros, mas tudo que ele está colocando aí é para de conta da palavra de Deus. Então, irmão Jorge, Exalta muito o irmão, tudo bem conhecido, fala muito bem, porque ele dera que tivesse 1% da fala dele, pelo contrário, falou tudo errado, mas a colocação dele é totalmente ao contrário da palavra de Deus. Então, olha só, eu também pensava dessa forma quando eu conheci apenas essa nossa linha de interpretação de forma já mastigada. Porque quando eu comecei a aprender escatologia, foi me apresentado a nossa linha de interpretação já pronta ali, com as definições, faladinho, mastigadinho. Aí sim, aí fica mais fácil da gente entender. Só que quando eu comecei a pesquisar e comparar a doutrina, a nossa interpretação com a palavra de Deus, eu vi, Jorge, que realmente tem algumas passagens que trazem complicação para nós também, certo? E eu vi que a nossa posição, ela é uma possibilidade de interpretação e não é uma absoluta interpretação. Então eu comecei a abrir e ficar com o meu coração às vezes mais aberto para escutar e também com sinceridade. Não querer, não, eu sou da casa de oração, eu sou pré-milenista, então tudo que o pré-milenista diz eu tenho que ser dessa forma e sem questionamento, né? Eu comecei a passar, não, eu tenho que analisar a palavra de Deus, porque o que importa é a palavra de Deus, não é uma teologia sistemática, né? E quando eu analiso a palavra de Deus e eu vejo que o pré-milenismo encontra mais respaldo bíblico, então eu vou pela essa via. E por isso que hoje eu acredito no arrebatamento, porque quando eu analiso a palavra de Deus, eu creio e vejo que o arrebatamento ele é antes, e vejo que o milênio é literal. Mas essas interpretações diferentes da nossa, elas não são difícil, né? É uma coisa que a gente deveria gastar às vezes mais tempo para falar. Elas não são erradas biblicamente porque a Bíblia não deixa clara muitas coisas. Se você parar para analisar, eu estava ouvindo Ezequiel, por exemplo, no capítulo 34, 38, outras passagens, você vai ver ali que mesmo que a gente crê que o milênio é literal, vai ter algumas coisinhas ali que é difícil encaixar para nós. Né? E isso a gente vai falar no último estudo sobre milênios, as dificuldades que a gente tem de algumas passagens que parecem ser contra nós. A Bíblia, não estou falando de pessoas, estou falando de Bíblia. Algumas passagens, por exemplo, Isaías 65. Isaías 65 ele fala que houve novos céus e nova terra, mas depois disso ele cita morte, ele cita animais e coisas que às vezes não batem, e a gente tem que arrumar um jeito de entender aquilo. Eles pegam esse outro lado, deixando o nosso lado literal de fora. Enquanto a gente faz diferente, a gente pega o lado literal e deixa esse lado deles alegórico de fora. Mas eu não considero essa argumentação heresia, mas sim uma linha de interpretação. Né? Eu comecei a entender isso, Jorge. Isso aí é na minha simplicidade, na minha humildade. Né? Eu comecei a entender isso analisando a Bíblia.
Como eu falei, se a gente ficar só naquele negócio mastigadinho, eu chegar aqui, pregar o plano divino, eu sei concordar com tudo, e fica fácil assim. Mas quando a gente vai na Bíblia tentar provar ponto por ponto do que a gente fala, às vezes a gente encontra dificuldades. Às vezes a gente encontra passagens que são difíceis de entender. Isso é certo. Se a gente pegar o Antigo Testamento, por exemplo, pegar um judeu do Antigo Testamento, mostrar para ele as profecias, Tisa, de Jesus, aquele judeu, Tisa, ele ia conseguir entender que Jesus ia padecer daquela forma? Não conseguiria, irmãos. Porque às vezes as profecias, por mais que elas revelam coisas, deixam alguns pontos escuros e difíceis de entendimento. Então, como eu já disse, eu concordo com a interpretação pré-milenista nossa, acredito que seja a mais coerente com a Bíblia, mas confesso que eu já encontrei passagens, e tem passagens que também são difíceis para a gente explicar, certo? Isso, para quem lê e tenta compreender a palavra de Deus, vai ver que tem coisas complicadas às vezes, tem passagens complicadas. A gente tem que ser sincero de falar isso. Tem passagens complicadas. No arrebatamento tem passagens complicadas. Uma hora eu vou trazer um estudo falando só sobre as complicações do arrebatamento antes da grande tribulação. Guilherme, mas você está querendo trazer confusão para as pessoas. Irmãos, eu quero que as pessoas sejam livres para absorver da palavra de Deus o conhecimento que está ali. E não quero deixar os irmãos cercados de um conhecimento, de uma doutrina humana, às vezes sistematizada por nós, para que os irmãos só fiquem com a mente só naquilo e não abram sua mente de uma forma mais abrangente. Eu não sei se eu estou conseguindo explicar certo. O que você quer fazer é o seguinte: eu também sou pré-milenista, mas se eu for assistir alguma coisa, eu tenho que ter um embasamento bíblico para mostrar que eu sou. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele é um homem muito temente a Deus. Se ele escreveu 140 livros ou não, a vida dele é respaldada pelo poder do sangue do Senhor Jesus. Para mim, uma referência magnífica. E o que você está querendo mostrar aí, que não importa se ele é milenista ou não, ele continua sendo nosso irmão. Concordo. Você só está querendo falar o seguinte: ele pensa assim, e assim tem na Bíblia essas passagens. Eu penso assim, sou pré-milenista por causa disso, daquilo outro, sem causar nenhuma divisão. Isso. E se o Muito bem. incrédulo olhar o nosso vídeo de hoje, ele vai entrar em confusão. Mas eles falam do mesmo Jesus, estão assim? Não, você está explicando o seguinte: nós pensamos dessa forma, nós respeitamos o pastor, respeitamos quem não pensa assim, mas estes são os pontos significativos para nós. E isso, sem nenhuma divisão, sem nenhuma inimizade. Isso. Porque diante do Senhor, todos nós prestaremos contas, cada um daquilo que Isso, falamos ou fizemos. Não é Isso. assim? Concordo. Isso mesmo. Eu entendo o que você está falando. É um ponto muito complexo, porque nem sempre aquilo que você fala aí, você fala A, mas hoje no mundo globalizado, nem sempre o A que você fala vai ser entendido como A. E foi como o nosso irmão Vitor falou, nós precisamos ter, na última reunião, precisamos ter muito cuidado com aquilo que falamos, porque eu estou falando diante de uma câmera, todos estão ouvindo, e que fique bem claro isso. A sua proposta é simplesmente falar: olha, o milênio vai acontecer para mim, sou pré-milenista e estou mostrando por que não concordo. E eu entendo você plenamente e compreendo que tais passagens da Bíblia, eu sou professora de português, eu sei que é linguagem literal e não literal, e creio naquilo que você falou. Existem passagens que, se você não estudar muitas vezes, fica difícil. Eu conheci um senhor que ele lê por 40 anos o Apocalipse, todos os dias. E ele vai lançar um livro agora que vai falar que a besta e o falso profeta, que vão ser os dois primeiros a entrar no inferno, No lago de assim como fogo. os dois primeiros entraram no céu, que foi Enoque e Elias, né? Os dois vivos, eles serão clones humanos. Eles vão ter, olha que ponto que o Apocalipse está chegando. Então, se nós somos simples, como você falou, como o Jorge falou, entendi a fala do Jorge também.
O que eu vejo, irmãos, é que nós precisamos estudar mais a palavra de Deus. Concordo. E quanto mais a gente estuda, mais todas as vezes que eu venho aqui com a mamãe, eu saio daqui conversando com ela sobre Apocalipse, porque ela também sempre estudou e me ensina hoje até. E eu me converti aqui aos 9 anos com a mensagem do Apocalipse. Então, se nós não estivermos preparados, nós vamos ser presas fáceis de outras doutrinas que podem chegar em nós pela internet e nos levar para outros caminhos, né? Mas Isso. eu entendo que você tem falado aqui. Nós aqui somos pré-milenistas, não estamos desfazendo de ninguém, principalmente da questão do conhecimento bíblico, apenas estamos mostrando o nosso ponto de vista. Ok? Muito bom. Porque, olha só, irmãos, a minha postura aqui como ensinador, e reconheço que é um lugar privilegiado, de muita responsabilidade, a minha proposta aqui não é pegar, por exemplo, vamos supor que isso aqui seja a doutrina que eu entendi extrair da Bíblia. Eu chegar para o Hélito, que é a pessoa que está aprendendo comigo, e falar: o Hélito, é isso aqui e é isso aqui, não é outra coisa. Não tem outra coisa fora dessa interpretação minha. Isso aqui, Hélito, é o certo. Não existe fora disso. Se você escutar algo diferente dessa interpretação aqui, Hélito, você deve desconsiderá-la e você só deve seguir essa interpretação. A minha proposta com a escatologia, é claro, gente, com o evangelho não tem como fazer isso. O evangelho é salvação por Cristo, pelo sangue do Senhor Jesus, por graça. Eu estou falando de escatologia, é uma área futura, uma área complexa e uma área que às vezes tem pontos escuros. A minha proposta é o quê? O Hélio, está aqui, ó, essa é a nossa interpretação, isso aqui eu extraí com sinceridade da palavra de Deus. Só que, o Hélio, existe outros irmãos, o Hélio, que são piedosos igual a gente, que são irmãos que praticam o bem igual a gente, que creem em Cristo igual a gente. Eles pensam, o Hélio, um pouco diferente da gente. Mas o Hélio tem uns pontos principais que todos concordam, Hélio. Tanto eu e tanto o meu irmão que é diferente de mim, que pensa diferente de mim, concordamos que Jesus é o Salvador, concordamos que Cristo irá voltar, Cristo também vai ressuscitar os santos, nós concordamos com isso. Isso é ponto pacífico, mas a gente às vezes discorda com algumas questões da interpretação. Então, irmãos, a proposta minha é isso, é fazer os irmãos pensarem. Guilherme, mas isso pode estar trazendo confusão. Veja só, já pensou, Jorge, se a nossa igreja fosse assim, ó, todas as casas de oração, todas as igrejas evangélicas têm que seguir essa doutrina e não pode questionar. Isso seria legal? Não seria legal. Por quê, Jorge? Sabe por quê? Porque o básico, aquele nosso princípio do protestantismo é o quê? São a ortodoxia, é a busca por uma verdadeira interpretação. Então todos estão procurando, eu estou procurando interpretar a Bíblia corretamente, o Jorge está procurando interpretar a Bíblia corretamente, o Hérito está procurando, é todos. Mas agora se chega aqui, eu que sou, vamos supor que eu sou o líder de todo mundo, e falo assim, ó, vocês têm que entender dessa forma, não podem sair fora disso, e toda a igreja tem que fazer tudo igual, e não pode ter diferença. Isso, no meu ver, não seria o correto, entendeu? É uma posição que eu tenho, não sei se alguém discorda. Pode falar, Jorge. Nós somos todos irmãos em Cristo. Sim. Presbiteriano, batista, assembleia do ponto. Mas temos comunhão com os outros, perante a palavra de Deus. Deveríamos ter, né? Teria que ser uma coisa só pregada. Como na igreja primitiva, quando começou, os pontos ali. Se ele prega batismo de criança, com disposição. Eu sei que se ele é crente do Senhor Jesus Cristo, se um dia ele tomou uma decisão com a palavra de Cristo, ele vai estar conosco na glória. Entendeu? Mas o que eles pregam, por exemplo, agora você está falando que é um pastor. A Bíblia não contém um pastor, contém liderança. Bom, aí já vai a divergência. Somos irmãos de Cristo. Mas eu não concordo com o título, isso que eles estão pregando. Com outra linha, como ele também não deve concordar com muitas coisas. Mas eu acho que o mais principal é realmente a gente estudar a palavra. Porque muitas pessoas estão sendo enganadas. Muitas pessoas aprendem uma coisa, tanto que quando você vai evangelizar uma pessoa, é uma dificuldade tremenda. Porque eu já ouvi de outros discípulos, não só de crente, da noção, fica mais encucado ainda. Isso é meu ponto de vista. Porque
Botei o alarme pra gente não passar demais do ponto, né? Porque a palavra é uma só. A interpretação é do homem, porque a palavra é uma só. Não tem duas palavras. A Bíblia não tem várias interpretações, só tem uma interpretação. Uma só é correta, né? Não tem como no futuro acontecer um arrebatamento antes ou depois, né? Ou o antes está certo ou depois está certo. Mas, irmãos, eu não sei se eu consegui passar, né, o que eu queria demonstrar com essa postura minha de não tentar enfiar a goela abaixo uma doutrina para vocês, mas colocar vocês para pensar. Porque, Lucas, qual que são as denominações que tentam empurrar doutrinas a goela abaixo, te proibindo de pesquisar? As seitas. As seitas são assim. É uma característica de uma seita. Se não aceita, você não pode ter um estudo igual esse, porque eu teria que sair daqui. Não aceita, você não pode fazer teologia, porque eles têm medo. Se você aprender e conhecer a verdade, você vai largar a mentira deles. Entendeu? Então eu creio que o caminho correto seria a gente estudar muito a Bíblia. Eu preciso estudar demais, né? Muito, muito mesmo. Isso, né? Tem que estar fundamentado na palavra de Deus, né? Porque nós devemos corrigir, ver se tem base bíblica, né? Isso. Nós lemos que os perianos era assim. Conferiram. Eu ouvia falar, mas eles iam conferir na Bíblia. Né? E não era qualquer um que estava falando para eles, era o apóstolo Paulo, né? Um dos... Na Bíblia, se tem base bíblica aquilo. Isso, corretamente, concordo. Eu, na minha opinião, eu acho que não tem nada a ver com quem quer que seja de fora. Eu acho que ensinar, acho que não mexer com nada de outras denominações, outros ensinamentos, que ensinar aquilo, não dirigir um outro pensamento. Porque isso vai trazer confusão. Talvez eu estaria trazendo um ambiente não apropriado, às vezes não teria pessoas que estariam prontas para receber esses diferentes tipos. E eu concordo, irmão, eu estou aprendendo, né? Eu vou melhorar nisso, né? Em nome do Senhor Jesus, eu estou com muita humildade aqui, com temor, querendo melhorar e fazer tudo para agradar o Senhor, irmãos. Eu não estou aqui de forma nenhuma querendo trazer confusão. Pode falar, velho. Isso, né? E o propósito de trazer... Deixa eu te ajudar a voltar então aqui pro negócio do milênio. Tá terminando. Ele falou sobre a quinta objeção ali, sobre o convívio de pessoas glorificadas e não glorificadas aqui na Terra. Você explicou no início as promessas do milênio literal, especialmente para o povo de Israel. Qual seria então o objetivo da igreja participar desse reino milenial, se a igreja já vai ter sido arrebatada, já vai ter passado ali um período no céu? Qual seria o objetivo da igreja voltar para a terra com o corpo glorificado e participar desse reino, se ele é uma promessa mais para Israel? Porque nós temos promessa para isso. Nós temos promessa que iremos governar nações. Nós podemos tirar os princípios de Lucas capítulo 19, que conta as parábolas lá daquele servo que um guardou as minas e rendeu mais, e o Senhor colocou eles em cima de mais governos, né? Está em Lucas 19. E nós temos Apocalipse 2 também, Lucas, que nos promete, fala que aquele que vencer vai reger as nações com cedro de ferro, esmagar os vasos de barro, né? Coloca pra gente, Lucas, capítulo 2 de Apocalipse, versículo 26 a 27. Olha só essa promessa, irmãos, que o Senhor tem para nós. E creio eu que só tem como ser cumprido em um milênio literal. Olha só. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Tem como ser no céu isso, Lucas? Difícil, né? Tem como ser hoje? Hoje eu, Guilherme, eu vencedor, eu tenho autoridade alguma sobre alguma nação? Difícil, né? E com cedro de ferro as governará e as reduzirá em pedaços, como se fossem objetos de barro. E então aquela questão de lidar corpos glorificados com corpos naturais, que não tem passagem clara sobre isso na Bíblia, mas nós sabemos que o nosso corpo será semelhante ao de quem? Ao de Cristo. Cristo conseguiu viver com corpos naturais enquanto ele estava ressurreto? Conseguiu. Ele comeu, ficou por 40 dias. Atos capítulo 1, versículo 3 fala isso, né? Então, se Cristo conseguiu viver naturalmente junto com pessoas igual a nós, sim, em corpos naturais, então não seria isso um problema, né? Eu não vejo essa objeção seja um problema. Ainda tem duas objeções, a gente não vai passar hoje, né? A gente passa na próxima, né? E, mais uma vez, irmãos, eu ressalto que a minha intenção aqui
sempre abrir a mente dos irmãos. Porque eu acho muito ruim quando uma pessoa ela é presa somente em uma doutrina que às vezes nem tem tanto embasamento bíblico, como algumas seitas guardar o sábado e essas coisas. Por que eles nos abrem a mente e conseguem entender de uma forma diferente? Porque a igreja deles não permitem que eles sejam ensinados sobre algo diferente. Não permitem um questionamento. Eles têm que aceitar aquilo e pronto. E eu não concordo com esse tipo de posição. É claro que eu vou, como já estou, estudar mais e tentar corresponder a essa responsabilidade minha de estar aqui como ensinador, né, para mostrar para os irmãos o que a palavra de Deus diz. E esse é o meu propósito. Amém, irmãos?